Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe a todos de maneira rica, abundante e gloriosa. Você que me ouve em algum lugar, que o Espírito de Deus possa te abençoá-lo, te enriquecê-lo e que de igual modo mesmo derrame sobre a sua vida toda sorte de bênção. O Espírito de Deus abra todos os seus caminhos, que todas as portas estejam abertas para você, em especial a porta dos céus, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero aqui mencionar um texto que o Espírito de Deus ontem, pela infinita misericórdia, colocou no meu coração. E eu compartilhei ontem com os irmãos, quero compartilhar com você que nos acompanha aqui também. No livro de Romanos, capítulo 15, versículo de número 1. Eu irei mencioná-lo apenas a parte A e B, ou seja, os dois primeiros versículos é o bastante para nos embasarmos no texto. Romanos, capítulo 15, versículo 1 e 2, como falei, a parte A e B da mensagem, onde diz assim: Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não nos agradarmos a nós mesmos. Versículo 2. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Queridos, quando você lê esta mensagem, logo vai passar na nossa mentalidade humana que a Bíblia parece estar nos instruindo a fazer a vontade das pessoas, quando na verdade não é disso que a Bíblia está falando. Observa que a Bíblia diz: nós que somos fortes, no versículo 1, devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar-nos a nós. Quando é que nós agrada a nós mesmos? Quando nós faz a vontade das pessoas. Quando você faz a vontade dos outros, você está agradando a si mesmo. Mas nós não podemos fazer nem a nossa vontade, muito menos a vontade dos outros. Por isso que a Bíblia recomenda a nós que somos fortes suportar a debilidade dos fracos. Pode ver que o versículo 2 resume o versículo 1, dizendo assim: Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. O versículo 2 é o entrelaçamento. O versículo 2 ele se encaixa, se vincula ou se entrelaça perfeitamente no primeiro versículo. Uma coisa é agradar alguém, outra coisa é fazer a vontade de alguém. Quando alguém faz a vontade de outro, independente do aspecto, você vai estar contribuindo para a destruição na vida daquele alguém. Quando você faz a vontade de outro, você está contribuindo para aquele alguém se perder no dia de amanhã, porque você está fazendo a vontade dele. Agora, quando você agrada, é diferente. Agradar é uma coisa, fazer a vontade é outra coisa. Por isso que disse no versículo 2, cada um de nós agrada o próximo no que é bom. Fazer a vontade é você contribuir com o que é ruim para a destruição daquele alguém, fazer a vontade de um alguém. Mas agradar é diferente de fazer a vontade. Fazer a vontade é destruir um alguém. Mas agradar-se do que é bom para a edificação. O que a Bíblia está ensinando? Que nós, nem eu como mensageiro de Deus, nem você sendo um empresário, não pode fazer a vontade do seu funcionário. O pastor ele não pode fazer a vontade das ovelhas, do obreiro, do membro, do diácono, de quem quer que seja. O bispo não pode fazer a vontade do pastor, o apóstolo não pode fazer a vontade do bispo, o padre não pode fazer a vontade do coroinha, de forma alguma. O pai não pode fazer a vontade do filho, de maneira alguma. Jamais se deve fazer a vontade das pessoas. E a maioria faz a vontade das pessoas em vez de agradá-lo. Agradar-se no que é bom para a edificação. Quando a Bíblia menciona agradar no que é bom para a edificação, está falando do disciplinar.
Está falando do repreender, do exortar, do chamar a atenção, do impor respeito, limite ou temor, que é o que as pessoas precisam. Observa, você não vê temor em muitas pessoas. Você não vê respeito na maioria delas. Você não vê limite. Muitas pessoas falam e fazem o que quer. Se acha na liberdade de falar o que bem acha. Ah, é porque eu sei isso, é porque eu conheço. Tem que baixar Cristo, é isso sim. Muitas pessoas acham que sabem. E por achar que sabe, pensa que não precisa aprender. Muitas pessoas são orgulhosos. Muitas pessoas pensam assim, ah não, você não precisa aprender mais. Ah não, eu não concordo com isso. Você pode até não concordar. Não significa que deve ser orgulhoso. De forma alguma. Deve se repreender sim, deve ter limite. Tudo na vida tem limite. Tudo na vida a gente não pode ultrapassar o limite que nos é posto pela palavra de Deus. Nós temos que saber qual é o nosso lugar. Por limite, respeito, ensinar as pessoas a temerem a Deus. Mas observa que se fazem muito à vontade das pessoas. E ao fazer à vontade, as pessoas se sentem na liberdade de falar e de fazer. Uma hora acaba levando rasteira da vida, mais cedo ou mais tarde. Todos aqueles que se sentem na liberdade de fazer o que bem acham ou o que devem. Nunca faça a vontade de ninguém. Seja você um empresário, não faça a vontade do funcionário. Seja você pai, não faça a vontade do filho. Seja você um bispo, não faça a vontade do pastor. Seja você um pastor, não faça a vontade do obreiro, do membro. Aliás, o pregador ele nunca deve fazer a vontade da ovelha. Se passa muita mão na cabeça das pessoas. Me mostre na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, Jesus fazendo a vontade de uma ovelha. Tem um personagem na Bíblia chamado Pedro. Certa vez Jesus pregava duro. E esse Pedro falou, Senhor, afrouxa, o Senhor está sendo duro demais. O povo está indo embora. Jesus olhou e disse assim, Pedro, não está bom não, vai com Pedro. Outra vez o mesmo Pedro foi inventar de falar uma besteira perto de Jesus. Jesus olha para ele assim e fala para ele, na cara, na lata, não sabe de que espírito sois. Outra vez o mesmo Pedro aprendeu levando lapada a vida inteira da parte de Jesus. O Pedro era o tal da vara torta. Mas Jesus consertou através da disciplina. Esse mesmo Pedro certa vez falou uma heresia. Jesus olhou nos olhos e disse assim, arreda de mim, Satanás, na cara dele. Jesus nunca passou a mão na cabeça. Jesus nunca alisou. Pelo contrário, ele disciplinava. Ele ponhava limite, respeito, temor no coração das pessoas. E é o que precisa. Hoje em dia as pessoas falam o que acham, faz o que bem pensa, se sentem na liberdade de ultrapassar os limites que é posto. Todas as vezes que a gente infringe as regras, que a gente ultrapassa o nosso limite, todas as vezes que alguém faz isso, você está procurando um meio de levar uma de Jesus Cristo, de ser repreendido. Então nunca faça por onde ser repreendido. Porque se tem uma coisa que aparentemente machuca, é a repreensão. E a repreensão da parte de Deus é dura. Então você que está me ouvindo, nunca ultrapassa o limite com ninguém. E nem aceita ninguém ultrapassar o limite com você também. Mas é você que tem que pôr o limite. É você que tem que pôr o respeito. Ensinar a ter temor. E como é que ensina? Exatamente assim. Agradando no que é bom para edificação. Não é fazer a vontade das pessoas. Hoje em dia, vê uma sala de aula, como os alunos mandam dos professores hoje em dia. É uma coisa, parece que sem lei, sem regra. Hoje em dia, o detento quer mandar na polícia. Hoje em dia, alguns pacientes querem mandar no médico. Parece que quer trocar o médico, deve ser o paciente ocupar o lugar do médico, infringindo as regras. E a gente nunca pode ultrapassar o limite, o qual nos é posto pela própria vida. Repreender, disciplinar, colocar no lugar. Quando tiver que disciplinar de maneira branda, disciplinar. E a gente deve ter isso no coração. Não é fazer a vontade das pessoas. Quando alguém faz a vontade de outro, de quem quer que seja, ficar alisando, colocando mel na boca, você está contribuindo para a perdição, para a destruição na vida daquele alguém lá na frente depois. Mas quando você repreende alguém, quando você é duro para com alguém, como diz aqui no versículo 2, né? Colocar a pessoa no lugar, edificar, repreender de maneira branda,
você vai estar contribuindo para o bem na vida desse mesmo alguém no dia de amanhã. Como está escrito, cada um agrade o próximo no que é bom para a edificação. O que é bom para a edificação? Ou o que edifica as pessoas? A palavra, a disciplina, a correção, sembrando, colocar a pessoa no devido lugar. E não deixar fazer o que quer. Tem funcionário que se acha no direito de querer ocupar o lugar do patrão. Às vezes, o pastor quer ocupar o lugar do bispo, o obreiro, o lugar do pastor, o membro, o lugar do obreiro, o paciente, o lugar do médico. E não é assim que a banda toca. Cada um deve saber qual é o seu limite, nunca ultrapassar. Infelizmente, a vida tem sido assim. Então, você que me ouve do outro lado, não faça vontade de ninguém. Agrade naquilo que é bom para edificação. Se tiver que repreender, repreenda. Se tiver que disciplinar, discipline. Se tiver que ser brando com alguém, seja. Até porque quando você é brando para com alguém, quando você repreende, quando você disciplina, você vai estar fazendo com que aquele alguém crie, espiritualmente falando, crie raiz. Crie uma estrutura espiritual para que eventualmente, quando aquele alguém vier passar por uma tempestade ou por um deserto, tenha estrutura espiritual. Quando aquele alguém que você repreendeu eventualmente vier passar por um problema desafiador, ele tem essa estrutura, essa estabilidade, força, fé e esperança o bastante através da repreensão que houve da sua parte para suportar aquele momento difícil que aquele alguém venha passar. Observa os fracos na fé, que não são disciplinados, repreendidos, que não são exortados, que fala e faz o que bem quer. Na hora da tempestade, foge. Não tem estrutura para suportar as pancadas da vida. Mas observa os que são disciplinados. Observa aqueles que é exortado dentro da palavra, corrigido. Quando chega o momento difícil, o deserto, eles têm estrutura espiritual. Eles têm a palavra como base, fé, o bastante para suportar aquele momento difícil, enfrentá-lo de cabeça erguida e sair vitorioso do outro lado. Por isso, não faça a vontade das pessoas. Pelo contrário, como ensina a palavra, né? Agrade no que é bom para a edificação e não faça a vontade das pessoas contribuindo para a perdição delas. Tá certo? Vou ficando por aqui, mas que você traga isso para si como exemplo. Repreenda, ensine, seja brando, exorte, imponha limite, respeito, temor, porque é exatamente o que a humanidade precisa no dia de hoje. E por não haver essas coisas da parte da maioria, infelizmente, olha como muitos vivem, falando e fazendo o que bem quer. Olha o que há hoje dentro das pessoas. Se você continuar lendo esta mensagem, você vai perceber aqui, a partir do versículo 4, você vai perceber que quando você de fato repreende as pessoas, elas vão criar essa estrutura, né? A repreensão, que é o ensino, que está escrito para o nosso ensino, conforme o versículo 4, ensina as pessoas a ser pacientes. Você vai ensinar as pessoas a ser consoladas pelo Espírito Santo e, ao mesmo tempo, ter esperança no mesmo quando você ensina, quando você repreende, quando você exorta as pessoas, quando você corrige, né? Você vai estar ensinando as pessoas a serem pacientes, serem consolados pelo Espírito Santo e ensinando os mesmos a colocarem no Espírito Santo a sua esperança. Isso quando você exorta, repreende, quando você disciplina de maneira branda, quando você agrada no que é bom para edificação. Você está ensinando essas coisas. Ensinando a ser paciente, ser consolado e ter esperança no Espírito Santo. Mas quando você, em vez de repreender no que é bom para edificação e, ao contrário, faz a vontade delas, elas não vão ter esperança em Jesus. As pessoas passam a ter esperança na vida delas. Tudo que elas querem conta com as pessoas, porque a esperança não está em Deus. Falta de repreensão, de correção, ensinamento e a disciplina da palavra. Discipline, ensine e corrija. Porque isso você fazendo, você vai estar ensinando a pessoa a ter o Espírito Santo como a esperança dela. Tá certo? Deus abençoe a todos. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.